Eu acho que muito se avançou e eu, como secretário estadual, fui secretário durante vários mandatos, eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretários, eu sou oriundo do Banco do Brasil e no banco eu trabalhei, além do Distrito Federal, em mais 8 estados, então percorri, acho que conheço razoavelmente o Brasil em função desse trabalho feito em outras áreas que não a parlamentar. Mas olhando para o negócio, a agricultura, tanto o chamado agronegócio empresarial quanto a agricultura familiar, tem um elemento central que dificilmente ele é abordado, que é a questão de uma infraestrutura de estradas rurais. Porque muito se diz, olha, o modal de transporte navio ou temos que construir as ferrovias, tudo isso é necessário. O Brasil tem grandes gargalos em armazenagem, isso é indiscutível. Mas tem um item que sempre fica fora da pauta, que é como tratar as estradas rurais. Nesse momento, só para você ter uma ideia, o estado do Rio, que é um estado pequeno, tem apenas 0,5% do território brasileiro. O estado do Rio tem 15 mil quilômetros de estradas rurais. 15 mil. Então, assim, só para você ter uma ideia, a distância Rio-São Paulo são 420 quilômetros. Então, o novelo de estradas dentro de um estado, eu fico imaginando Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Quer dizer, quanto de estradas vicinais e quanto disso repousa nas responsabilidades dos municípios e dos estados. Só que você vê, em época de chuva intensa, você tem uma produção que se perde na razão de quase 30% porque você tem problemas de escoamento. Então, um problema que vem sendo discutido, e eu estou propondo através de um projeto de lei, o Programa Nacional de Mobilidade Rural. Porque muito da imobilidade urbana se dá em função da imobilidade rural. Porque se você tem uma pessoa que mora na zona rural, mas que chega na época do parto, aquela parturiente, não consegue chegar na maternidade da sede do distrito ou do município, isso é um desestímulo para aquela população rural permanecer ali. Se você não consegue fazer com que as crianças, apesar de ter o ônibus escolar, que foi colocado através de uma emenda parlamentar, que ele tenha uma estrada minimamente decente para que essa família possa residir na zona rural e usar o serviço de saúde na área urbana, ou mesmo em pequenos núcleos rurais, você está desestimulando a presença da nossa população no campo. E estimulando o êxodo. Sim. Então, assim, uma situação que nós temos hoje uma perda líquida de população rural. Isso é fato. Óbvio, né? Ela se dá pela automação? Sim. Pelos grandes avanços tecnológicos? Sim. Mas se dá, em muita medida, pela falta de estímulo da permanência com uma infraestrutura mínima no rural. E, concretamente, de que forma, só para a gente encerrar, sim. O senhor pretende enfrentar essa questão através de uma legislação? A questão orçamentária, eu quero deixar bem claro que é o seguinte, a CID, por exemplo, boa parte da CID, da contribuição que é taxada nos combustíveis, boa parte dela vem do agronegócio, porque o transporte de cargas do agronegócio, ele é muito superior ao transporte urbano. Agora eu pergunto, quanto da CID, por exemplo, foi destinado para estradas no interior? Um percentual muito pequeno. O último levantamento que nós fizemos dava 6% do total. E por aí nós vamos. Tem muita, dentro da própria discussão, depois de se fizer as reformas, reforma da Previdência e tudo mais, se tiver espaço orçamentário, você precisa cuidar dessa infraestrutura e é melhor começar lá pelos pequenos municípios. Porque não adianta fazer um grande modal ferroviário ou uma grande rodovia brasileira cortando o meio do Brasil se a carga não chega, se a produção vai se perdendo no caminho, se a população rural está desestimulada para permanecer ali.